Oi, eu sou a Dona Rita e esse é o meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês a correção do plano de estudo tutorado de língua portuguesa do segundo ano do ensino médio, volume 2 de 2021, semana 3. Vamos lá? Ô, gente, então aqui na semana 3 do PET 2 do segundo ano, a gente vai falar sobre o gênero literário romance e vai relacionar alguns trechos de um romance a certos incisos, certas leis que estão presentes na Constituição Federal. A gente vai ver o que a Constituição Federal tem a ver com esses trechos desse determinado romance que a gente vai analisar. Agora, romance, quando a gente fala em romance aqui nesse caso, não é história de amor não, tá? Romance, nesse caso aqui, é um gênero textual que tem por objetivo narrar determinados acontecimentos. É uma narrativa em prosa, mais longa que a novela, que versa sobre personagens imaginários dados como reais, descrevendo sua psicologia, suas aventuras e seu destino. O romance é um longo texto, maior que os contos, que as fábulas, que as crônicas e as novelas. Então, o romance é aquele livro grande, dividido em vários capítulos, que conta aí as aventuras, a trajetória de determinados personagens. O romance que a gente vai analisar é o Grande Sertão, Veredas, do João Guimarães Rosa. Então, você vai fazer a leitura desse textinho informativo aqui para você saber do que se trata esse texto. E aí vem as perguntas. Questão 1. Então, você vai fazer a leitura desse trechinho aqui, ó, que é retirado do romance Grande Sertão, Veredas, do João Guimarães Rosa. E aí a gente vai responder essa questão aqui, ó. Basicamente aqui, o narrador é um proprietário de terras que está falando qual que é a sua relação com um dos seus meeiros, né? Não é funcionário, é uma das pessoas que trabalha ali na terra, né? Só que a terra é do dono da propriedade, a terra é desse fazendeiro, né, desse latifundiário aí que está narrando, que está fazendo aqui essa descrição, que está falando aqui nesse trechinho, né? Então, ele tem aí essas pessoas que vivem lá na terra dele, elas cultivam a terra, mas a terra não é delas, a terra é desse fazendeiro. E aí eles dividem ali a produção que é cultivada por esses meeiros, né? Por esse meeiro aqui em específico, que é o Zezinho. E aí existe aqui uma relação de dependência entre o meeiro e o dono da terra. O dono da terra diz que oferece proteção para esse meeiro. E esse meeiro, ele é um homem livre. Se ele quiser ir embora, ele pode ir. Ele não é empregado, ele não é escravo desse fazendeiro. Só que também, se ele não ficar lá se submetendo a certas regras, a certas ordens desse fazendeiro, ele também não pode cultivar a terra. Então, ao mesmo tempo que ele é um homem livre, ele também não é, porque ele depende da terra de outra pessoa e da proteção de outra pessoa. Então, existe aí essa duplicidade aí, né, essa complexidade desse personagem, o Zezinho, que é, ao mesmo tempo, um homem livre e um homem não livre, por causa dessa relação de dependência com a terra que pertence a esse fazendeiro. E aí vem a pergunta aqui, ó. Na passagem citada, Riobaldo expõe uma situação decorrente de uma desigualdade social típica das áreas rurais brasileiras, marcadas pela concentração de terras e pela relação de dependência entre agregados e fazendeiros. No texto, destaca-se essa relação porque o personagem narrador mostra como a condição material da vida do sertanejo é dificultada pela sua dupla condição de homem livre e, ao mesmo tempo, dependente. Então, o narrador desse texto aí, que é o fazendeiro, está falando um pouco aí e mostrando para a gente como que é complexa essa vida desse sertanejo, porque, ao mesmo tempo que ele é um homem livre, ele é um homem dependente, por causa dele não ser o proprietário da terra, da qual ele depende para sobreviver. Questão 2. Leia o texto 1 e o texto 2 para responder o que se pede.
Então, nesse trechinho aqui, que também foi retirado do romance Grande Sertão, Veredas, o narrador, né, a pessoa que está falando esse trechinho aqui, o personagem, na verdade, que está se expressando, que está falando aqui nesse trechinho, basicamente ele está falando que ele não tem uma religião só, não, que ele tem todas, que ele segue todas as religiões, ele acha todas boas, ele tira proveito de todas. Então ele reza na igreja católica, na igreja evangélica, na igreja espírita. Então a igreja que aparecer, a religião que aparecer, ele está rezando, que ele gosta muito é de rezar. Então ele valoriza e ele segue toda e qualquer crença, toda e qualquer religião que aparecer, ele segue. É isso que ele está falando aqui nesse trecho. Já o texto 2 é o artigo 5º da Constituição Federal e tem esse trechinho aqui, ó, traz esse trechinho aqui que fala o seguinte: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Os textos 1 e 2 têm a temática em comum. Os textos 1 e 2 têm a temática em comum? Qual é essa temática? Então, é sim, a temática dos dois é semelhante, é a mesma temática, né? Que é a liberdade de crença religiosa. O narrador do trecho apresentado no texto 1 demonstra ter uma só religião. Justifique sua resposta com trechos do texto 1. Ele não tem uma única religião. Ele gosta de rezar em qualquer religião que ele conheça. E aí um trecho que comprova a minha resposta é esse aqui, ó. Eu cá não perco ocasião de religião. Aproveito de todas. Bebo água de todo rio. Uma só para mim é pouca. Talvez não me chegue. Rezo cristão, católico, embrenho acerto e aceito as preces de compadre meu Quelemen, doutrina dele de Kardec. Explique o que você compreendeu do texto 2, trecho da Constituição Brasileira. Entendi que está previsto em lei que todas as pessoas têm direito de escolher a religião que quiserem seguir e que não é permitido desrespeitar nenhum culto, nem violar ou destruir nenhum local religioso. Então é isso, pessoal. Essa foi a correção da semana 3 do PET 2. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, curtam, comentem, compartilhem o vídeo se vocês puderem para me ajudar e a gente se vê nas próximas correções. Eu fico por aqui. Até a próxima. Beijo, tchau!